palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo de número 27. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27. Estaremos lendo do verso 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pois pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Nada deteria Jesus. Nada deteria Jesus. Nada. Glórias sejam dadas ao seu santo nome. Jesus foi anunciado profeticamente. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Esta profecia, ou esta palavra direta de Deus, está dizendo que ele, Jesus, seria o vencedor. Esmagará a cabeça da serpente. Serpente, meus queridos irmãos, é um ser muito temido. Quanta gente não quer nem chegar perto, porque algumas serpentes são extremamente mortais. E é claro que o diabo é extremamente mortal. Como serpente, ele causou a morte de um homem e, consequentemente, o seu veneno passou a todos os homens. Imaginem o seu perigo, o exercício do seu poder, matando todos os homens com uma só picada. E aqui vem a palavra: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isto quer dizer que haverá de matá-la, haverá de anulá-la, haverá de dizer para ela que, apesar do seu grande feito no universo, de todos os homens, a sua derrota seria realmente vital. Graças a Deus por isso. Em seguida, vem Isaías dizendo: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Desculpem, o seu nome será maravilhoso conselheiro, não é maravilhoso conselheiro, não. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, glórias ao seu nome. Deus forte. Não seria um comentário ou uma entidade, meus queridos irmãos, a ser adorada, mas seria o Deus forte, aquele em que na frente dele ninguém absolutamente se julgaria forte. Ele era, ou seria, ou nasceria entre nós como o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Era aquele que o tempo estava entregue nas suas mãos, pois o tempo
foi exatamente criação dele próprio. Príncipe da paz, a guerra, a tristeza, o horror que um dia entrou no coração do homem, seria anulado, aniquilado por sua chegada na terra. Graças a Deus, um dia, os anjos disseram: Hosana nas mais altas alturas, porque é chegado o reino de Deus. E a gente entende que este lado em que, meus queridos irmãos, os anos começaram então a registrar a página da mais preciosa história de todos os tempos, esta coisa foi organizada dentro de um prisma totalmente divino. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que o reino das trevas planejou para anular a criação benfazeja de Deus, já estava determinada a sua derrota, porque São Paulo nos diz com clareza que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas um dia, depois do anúncio do seu nascimento, ele aparece, meus queridos irmãos, para ser consagrado. E o sacerdote diz: despede em paz agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele está dizendo que todo aquele anúncio agora está de fato diante dos seus olhos. Ele é testemunha ocular que tudo aquilo que fora dito lá no Jardim do Éden, e consequentemente nos anos em que os profetas fizeram referência sobre Jesus, estava ali diante dos olhos dele. Ele diz: agora eu posso morrer, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos irmãos, como é belo a gente historiar esta linda página em que de fato alegra o coração da igreja por saber que tudo quanto nós estamos vivendo hoje, toda a história do Velho Testamento e também do Novo, hoje se cumpre no recinto em que estamos reunidos para glorificar a Jesus de Nazaré. O texto que eu li fala, meus queridos irmãos, da sua morte. E a sua morte causou algumas coisas que a história precisa, meus queridos irmãos, ser repetida. A história causou quase que o esfacelamento do grupo em que era assistido por Jesus e andava com ele. Todos foram embora. Em seguida, as atitudes daquela gente começou a funcionar em determinadas linhas de rejeição e, consequentemente, de demonstração de que uma fraqueza de ordem espiritual estava assumindo lugar na mente e no meio dos discípulos. Agora, vejam que Pedro volta para pescar e não fez nada. Percebam, meus queridos irmãos, que Jesus então faz com que os peixes cheguem ao barco de Pedro e, consequentemente, outro barco que estava perto. Este homem, mais uma vez, está ouvindo a palavra de Jesus, que ele continuaria com a sagrada missão de ser pescador de homens. Mas o texto, meus amados irmãos, nos leva a gente fazer uma reflexão única e exclusivamente nesta noite sobre a ressurreição do Senhor. O texto diz que soldados
foram à procura das autoridades para dizerem: nós gostaríamos que não se repita e que não se diga qualquer fraqueza a respeito do governo em que matou, em que prendeu, em que levou à cruz Jesus Cristo. Nós precisamos conservar a nossa história de autoridade, custe o que custar. E o que foi que eles fizeram? A Bíblia diz que eles se dirigiram a Pilatos, a autoridade maior, e lhe disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, aquele mentiroso, aquele que forjava problemas no meio do povo, disse que haveria de ressuscitar no terceiro dia. E nós não queremos de maneira nenhuma que esta história se espalhe, porque os discípulos dele farão tudo para que isto vire uma verdade no meio do povo. O que é que o Senhor deve fazer? Deve mandar guardas para o sepulcro, para que nada aconteça contrariando a autoridade maior deste lugar. Aí Pilatos diz: está com vocês a autoridade, a autorização. Pode exatamente constituir guardas e mandar para o sepulcro, para que nada aconteça conforme ele disse e os seguidores dele criam. Manda guardas para lá. E o texto diz, meus amados irmãos, que indo eles, diz o verso de número 66, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Vamos montar guarda. Vamos selar a pedra em que ele foi enterrado, foi posto. Era uma gruta, uma pedra meio arredondada, pesada, mas os discípulos poderiam arrancar. E a autoridade maior diz: montem guarda, não deixem absolutamente que ninguém se aproxime. Essa história da ressurreição dele não pode absolutamente contrariar a nossa autoridade. Aquilo que fizemos, o povo precisa acreditar naquilo que fizemos. Selem a pedra, montem guardas ali, uma escolta, e fiquem lá. A pergunta é essa: quem poderia deter o Todo-Poderoso? Chega o terceiro dia, e chegam lá, meus queridos irmãos, anjos do Senhor. A pedra é removida, não pelos anjos, mas pelo defunto. A pedra é removida não porque houve ali um tremor de terra, não, mas porque Jesus disse: eu ressuscitarei no terceiro dia. E a gente fica feliz com isto, por saber, meus queridos irmãos, que a morte se submete ao Senhor da vida, que é Jesus. Não existe nada, absolutamente nada, que o detenha e ele sai dali. Pouco tempo depois, as mulheres chegam e veem a pedra removida. Mas imaginem, quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu com aquela escolta que estava ali pertinho, na boca daquela caverna. Imagine o que aconteceu com aquela gente.
se eles, meus queridos irmãos, queriam dar a notícia a Pilatos, completaram-se os 3 dias, ele continua lá. É bem possível que a conversa iria passar, meus irmãos, a toda aquela gente dizendo: já faz 4 dias e ele não ressuscitou. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que aquela escolta caiu por terra, porque a glória do Senhor chegou naquele lugar para fazer com que o Filho de Deus ressuscitasse e fosse exatamente o Senhor da vida e da história. Não adianta nenhuma força do mundo e do mal querer deter aquilo que Deus determinou sob a sua autoridade. Não adianta. Jesus ressuscita, as mulheres chegam ali, os soldados vão dar a notícia que na realidade Jesus ressuscitou. Eles não têm nenhum argumento para dizer que não, porque quem estava ali viu que a pedra foi removida, sem que nenhuma mão humana pudesse tocar naquela pedra. Certamente o lugar ficou cheio do esplendor da glória de Deus. Certamente, meus queridos irmãos, o local foi extremamente iluminado pelos raios da bênção, da glória deste Deus tremendo que não iria de nenhuma forma deixar o seu filho na sepultura. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, esta história, em que poderia, na verdade, ser o silêncio do tempo, ela é contada às autoridades por esta mesma escolta que estava ali, simplesmente para testemunhar que Jesus, de fato, continuaria preso. Mas o anjo diz: ele ressuscitou, como havia dito. É a palavra dele quem prevalece. É o poder que nele está quem prevalece. Morre, meus queridos irmãos, Jesus de Nazaré, mas o Cristo ungido de Deus estava vivo. E ele ressuscita para a glória e honra do seu santo e próprio nome. A natureza divina de Jesus não morreu. E é por isto que ele ressuscita. É dentro deste prisma que ele se levanta e mostra às autoridades e a tantos quantos gostariam de contar outra história. Ele mostra que ele, na verdade, é o Todo-Poderoso. O que é que estamos fazendo aqui nesta noite? Estamos adorando aquele que é o Todo-Poderoso. Estamos, meus queridos irmãos, reverenciando a sua ressurreição. A morte foi, sem dúvida alguma, para os discípulos e tantos outros seguidores, como que uma espada que estava cortando o coração de todos eles. Mas quando a notícia se espalha dizendo que ele ressuscitou, imagine que gozo para aquela gente em saber que, crendo em Jesus, a sua palavra gloriosa estava na verdade se cumprindo. Estamos aqui pela mesma razão. Nós cremos em Jesus. Nós cremos, meus queridos irmãos, que a sua morte não foi absolutamente derrota para ele como ser humano. A sua morte foi redenção para aqueles que morreram lá no Éden. Mas a sua morte está declarando aquilo
que fora dito lá mesmo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A ressurreição de Jesus está declarando que a serpente está, na verdade, meus queridos irmãos, com sua cabeça sendo esmagada. Você tem medo de serpente? Eu, pelo menos, tenho horror e muito medo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não podemos ter mais medo da serpente. A sua cabeça foi esmagada. Quando olhamos para a palavra de Deus, deveremos nos alegrar em Jesus Cristo, porque a cabeça da serpente foi esmagada. O que compete agora à igreja é lembrar, meus queridos irmãos, que nós continuamos acreditando nele, e a fé que um dia ele colocou à nossa disposição passou a ser o elemento do nosso profundo relacionamento com ele. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O Senhor, meus queridos irmãos, não deixou absolutamente nada para que fizéssemos a fim de alcançarmos a vida eterna. Ele fez tudo para declarar, meus amados irmãos, que nenhum homem da terra faria qualquer coisa para merecer a salvação. Foi a morte dele que outorgou, que determinou que o pecador arrependido tem o direito de entrar com ele na glória. Assim sendo, estamos aqui nesta noite para relembrar, para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos aqui, meus queridos irmãos, para dizer, ó Deus, estar aqui a nossa gratidão. Independentemente da maneira em que somos, como pessoas, a redenção veio a todos nós como a graça salvífica de Cristo, o maior de todos os presentes de Deus, ou concessões de Deus ao pobre pecador. Estamos aqui inclinados diante do Senhor, dizendo a Ele, ó Deus, nossa gratidão, por haveres nos olhado como pecador, e lá no Éden já determinastes que as nossas vidas seriam redimidas e que a serpente não mais exerceria nenhum veneno, nenhum problema contra a igreja do Senhor. Porque Paulo disse, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas a glória nos proporcionou andarmos no Espírito para a glória de Deus. Por fim, por que estamos aqui? Porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto aceita de bom grado, meus queridos irmãos, o sacrifício de Jesus. Nada além do sacrifício de Jesus entrou na nossa cabeça para dizer que através de alguma coisa seríamos redimidos. Boas obras, religiosidade ou quaisquer outras coisas. Simplesmente é a nossa fé na pessoa bendita de Jesus que nos diz que nós fomos perdoados dos nossos pecados e estaremos em breve indo com Ele para a glória e eternamente estaremos com Ele. Vamos nos colocar de pé um pouquinho.